eu sou Irma Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel com o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc, Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente faz essa oficina com muito carinho para você aí da comunidade quilombola do Povoado do Prata. Comunidade quilombola do Prata, um grande abraço. Lembrando que nós estamos disponibilizando 10 oficinas. Você vai poder ver a qualquer tempo, vai poder divulgar. Todas elas vão estar aqui ó, no blog Projeto Capacitando e Empoderando ou no canal do YouTube Ecoterra, tá? Porque esse projeto ele é uma iniciativa do Arte e Meio Ambiente em parceria com a Ecoterra. Então a gente vai falar de literatura de cordel, que é uma modalidade poética, é uma forma de poesia, né? De fazer poesia. Lembra que eu falei numa outra oficina aqui? Se você não viu, veja, nós temos aqui uma oficina de poesia. E lá eu falo que a poesia está em todo lugar, está em tudo, tá mesmo. E tem uma forma de extrair poesia, que é uma forma popular, que se chama literatura de cordel. A literatura de cordel é uma literatura que não tem aquele burilamento, aquela sofisticação da literatura normal, da literatura clássica. Os poemas são feitos ali, sabe, na emoção, no calor ali dos acontecimentos. Eles não ficam guardados na gaveta para ser burilado, para ser lapidado, não. Ele é feito e ele já é jogado, já é distribuído para o público, porque ele não precisa desse burilamento, dessa sofisticação, porque é uma literatura popular, é uma literatura, sabe, aquela coisa bem coloquial, que vai acompanhando as pessoas ali. Não tem muito tempo de ficar guardado em gaveta, não. A literatura de cordel, ela surgiu na Europa. Muita gente acha que é brasileira, não é. Surgiu na Europa, chegou para a gente através dos nossos colonizadores portugueses, e chegou já com o nome de literatura de cordel, porque lá em Portugal eles comercializavam os panfletos, os livretos de cordel, eles colocavam assim, ó, eles esticavam na feira, eles esticavam o cordel de um lado para o outro, colocavam assim, aquele monte de folheto para vender. E aí o povo falou, aquela literatura que vende lá pendurada no cordel, aquela literatura de cordel, e ficou literatura de cordel. E foi com esse nome, literatura de cordel, que chegou para nós. Nós já recebemos essa modalidade literária já com esse nome, já nomeada, certo? Então, no Nordeste a coisa deu tão certo que muita gente pensa que a literatura de cordel é até nordestina, não é? Porque deu muito certo, encontrou aquelas pessoas. O nordestino é uma alegria, é um entusiasmo, é uma espontaneidade. E a literatura de cordel precisa disso, tem isso, é isso aí, por isso que deu tão certo. Aqui no Brasil, nós tivemos os cordelistas, temos cordelistas bem importantes, famosos, muito bons, mas nós temos alguns que são representativos. Por exemplo, o Leandro Gomes de Barros, já ouviu falar? Leandro Gomes de Barros é tido como o pai da literatura de cordel no Brasil. O dia do aniversário dele, que é dia 19 de novembro, foi emprestado para a literatura de cordel para ser o dia da comemoração da literatura de cordel no Brasil. Então é o dia que se homenageia o cordelista, é o dia que se homenageia a literatura de cordel aqui no Brasil. Dia 19 de novembro, dia do aniversário, dia do nascimento de Leandro Gomes de Barros. Quem foi Leandro Gomes de Barros? Leandro Gomes de Barros foi um nordestino, cordelista, que nasceu lá no século XIX ainda. E ele foi tão bom cordelista que ele conseguiu ganhar vida vendendo cordel, ele conseguiu sobreviver
da literatura de cordel naquela época. Se hoje já é difícil, imagina naquela época, né? E o Leandro Gomes de Barros escreveu muitos cordéis, muitas histórias de cordel. Ele foi embora para o Rio de Janeiro e lá ele começou a produzir os seus cordéis numa prensa artesanal e comercializar, vender os seus livretos de cordel. E deu tão certo que ele sobrevivia disso. Não só ele, como a família também. Conta-se que todos os anos, no mês de dezembro, ele enviava para a família um baú cheio de livretinhos minúsculos como esse aqui, fininhos como esse. Imagina quantos livretos cabiam num baú de madeira. E aí, ele mandava de presente para a família. A família ia para a feira. Diz que em apenas 2 dias comercializava todo aquele conteúdo, todo aquele material. Ganhava um bom dinheiro, um dinheiro significativo. E com esse dinheiro a família se mantinha o ano inteiro. Porque aplicava uma parte na lavoura, né? E aí fazia o dinheiro girar e ele se alimentava dessa lavoura e conseguia manter. Então ele mantinha a si e a família, a numerosa família, com a renda do cordel, dos seus livretos, das suas histórias de cordel, literatura de cordel. Então Leandro Gomes de Barros é uma espécie de guerreiro, porque ele viveu numa época que não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha caneta Bic, não tinha televisão. Muita coisa que nós temos hoje que facilita a divulgação, ele não tinha na época dele. E, no entanto, ele conseguiu sobreviver às intempéries do tempo, ele não caiu no esquecimento, mesmo tendo televisão para divulgar, as rádios eram pouquíssimas, jornais pouquíssimos, e ainda assim ele entrou para a história como um grande cordelista brasileiro. Então ele é digno de aplausos, porque a gente sabe que não é fácil sobressair na literatura, especificamente na literatura de cordel, especificamente no século XIX. E quando Leandro Gomes de Barros morria, que ele já morreu nonagenário, já morreu bem velhinho, quando ele morria, nascia um outro cordelista, talvez o mais famoso, o mais popular dos cordelistas brasileiros, que foi o Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, também nordestino, nasceu já no início do século XX. Ou foi no final do século XIX? Não, agora eu vou ficar devendo, tá? Me confundiu aqui. Mas o certo é que tanto Leandro Gomes de Barros como Patativa do Assaré morreram nonagenários e deixaram a obra bem vasta. O Patativa do Assaré é mais conhecido exatamente porque ele viveu outra época. Já tinha televisão no tempo dele, já tinha máquina de escrever, já tinha caneta Bic, já tinha, depois ele conseguiu pegar a obra dele, tá aí na internet, a voz dele tá no YouTube, você consegue ouvir histórias do Patativa do Assaré contada por ele no YouTube, se você colocar. Você vai ouvir a voz dele. E o interessante é que o Patativa do Assaré ganhou esse nome porque ele contava suas histórias de cordel quase que cantado de uma forma muito musical. Então, Patativa, se você não sabe, é o pássaro canoro. E Assaré é a cidade que ele nasceu, lá no Nordeste. Então, pássaro canoro do Assaré, Patativa do Assaré. Ele nasceu numa família muito pobre,
Perdeu o pai muito cedo e com 6 anos ele já estava na lavoura ajudando a família. Então ele quase não teve como ir para a escola, ele não teve estudos regulares. Então o linguajar dele é um linguajar que não obedece às normas cultas da escrita, né? E o interessante é a gente perceber que uma pessoa que praticamente não foi na escola, uma pessoa que não teve oportunidades, conseguiu voar tão alto, conseguiu fazer com que sua obra fosse tão conhecida. Ou seja, quando se nasce para a arte, quando a arte grita dentro de si, é difícil você silenciar, né? E ele, apesar das diversidades, ele conseguiu produzir coisas belíssimas. O interessante é que ele fazia isso enquanto trabalhava. Ele criava suas histórias de cordel no cabo da enxada, ali quando ele estava laborando a terra, e ele memorizava essas histórias, porque ele não tinha papel e caneta para registrar, ele registrava na memória. E depois ele contava essas histórias lindamente nas quermesses, nas feiras que ele participava. E a partir dos 12 anos de idade, ele já ganhava dinheiro, ele já era remunerado pela sua arte. E com esse dinheiro, ele já ajudava no orçamento doméstico. Então, isso é um exemplo assim, de superação, a história de vida assim, muito digna de aplausos. O Patativa do Assaré, ele foi aquele que abriu o seu próprio caminho com o suor do seu rosto e o encantamento dos seus versos, o lirismo das suas histórias. Patativa do Assaré está aí queridíssimo, talvez o nosso cordelista mais querido, mais popular, não só no Brasil, mas ele ganhou o mundo. Ele teve a sorte de ser visto por alguém que conseguia patrociná-lo, e essa pessoa patrocinou um livro dele. E esse livro, então, ganhou o mundo, e assim o Patativa do Assaré se popularizou. Lembrando que ele já viveu em outra época, né, que as coisas já estavam... Ele também morreu bem velhinho, então ele conseguiu produzir bastante, produziu muito, coisas lindas, e assim, aquelas histórias grandes, e ele falava assim, cantado, aquela coisa bonita. Seu doutor, você me conhece? Vai lá no YouTube para você ver. É linda a obra do Patativa do Assaré, é uma riqueza, é um escritor que nós precisamos conhecer para valorizar, para nos orgulhar, porque ele é nosso, é patrimônio cultural do Brasil e contribuiu enormemente aí com a nossa história da literatura de cordel. Nós temos outros cordelistas maravilhosos. O Nordeste é um berço de cordelista, inclusive de pessoas que não passaram pela escola, como os cegos cordelistas do Nordeste. Você já deve ter ouvido falar, porque são muitos, são vários, mas tem um bem famoso que é o cego Deraldo. O cego Deraldo ficou, a gente consegue lembrar o nome, tererê, porque ele produziu bastante, ficou mais famoso. Mas são muitos os cegos nordestinos que produziram os seus cordéis só mentalmente, porque antigamente os cegos não iam nas escolas, não existia essa coisa do braille, da inclusão social, não existia. Da inclusão, né, de levar a criança, não tinha isso não. E aí, então, quem nascia cego estava sentenciado a não aprender a ler e escrever. Eles, né? A situação era diferente naquela época. Então essas pessoas produziam os seus cordéis mentalmente e os expunha e os apresentava numa cantoria. Eu conheci alguns cegos cordelistas na minha região. Eles eram alimentados pela comunidade, porque por terem essa limitação eles não podiam trabalhar, e a comunidade compreendia isso muito bem, e todos os dias eles saíam cedinho, de casa em casa,
pedindo e a gente já sabia, quando eles batiam na porta a gente já levava comida, um produto cru, né, arroz ou feijão ou farinha, ovos, o que tivesse ali, e eles então agradeciam. Uma cantoria de cordel era uma coisa linda, né, uma coisa assim triste, mas era cultural, era assim bem fazia mesmo parte da nossa história naquela época. Hoje não existe mais os certos cordelistas, né? Hoje tem a Previdência, existe a aposentadoria, então eles têm já como se manter, e existe também hoje a linguagem de Braille, né? Hoje muitos cegos vão para as escolas, estudam e não precisam nem de INSS, nem de Previdência Social. Eles conseguem se manter com o seu próprio trabalho, sem se limitar ali pela visão, exatamente porque tiveram acesso à escola, né, a linguagem de Braille os ajudou. Então, o Nordeste é um celeiro de cordelistas, bons cordelistas, mas nós não temos cordelistas só lá, nós temos cordelistas espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive aqui no nosso Tocantins. Aqui nós temos bons cordelistas. Eu começo apresentando o Genival Nicolau, que é um dos mais antigos daqui. Ele não nasceu no Tocantins, como muitos de nós, uma vez que o nosso estado é jovem, né? Então a gente veio, ainda bem que o estado acolheu todos nós, abraçou nós artistas de outros lugares, que acabamos nos tornando tocantinense. Eu sou cordelista tocantinense, eu tenho um mote que eu digo assim: eu moro no Tocantins, terra de muita magia, mas carrego mais valores, pois eu sou tocantinense e nasceu lá na Bahia. Então eu nasci na Bahia, mas hoje eu sou tocantinense, muito bem tocantinense, com muito orgulho, com muito amor. E o Genival Nicolau também é um tocantinense, assim, que nasceu lá no Crato, mas se naturalizou tocantinense. Ele mora em Paraíso, aqui pertinho de Palmas. Já está bem velhinho, não produz mais, mas deixou uma obra vasta, produziu lindos cordéis. Ele é da Academia Paraisense de Letras. Você pode conhecer a obra do Genival Nicolau nas bibliotecas. Eu tenho aqui o Cabo Cambembe, eu tenho crônicas e poemas, Luiz Gonzaga, 100 anos de história, de Araripina ao Crato. Ele tem muitas histórias. E ele tem histórias grandes. Olha aqui o tamanho desse Cabo Cambembe. Não, tem um mais grosso ainda, deixa eu ver. Tem um aqui bem grossona dele. Onde é que tá? Essa aqui, ó. As Desventuras do Mulato. Olha o tamanho dessa história de cordel. Gente, é muito grande. Geralmente a história de cordel não é desse tamanho. As Desventuras do Mulato, uma história imensa, toda em verso ali, muito divertida, muito bonita. Então tá aí uma sugestão de um cordelista tocantinense, Genival Nicolau, lá de Paraíso, do nosso Tocantins. É nosso. Vamos nos apropriar da literatura dele. Nós temos um outro cordelista aqui no Tocantins, bem produtivo também, que é o Juarez Alencar. O Juarez Alencar, ele trabalha na rede, aliás, ele trabalha na Secretaria Estadual de Educação, lá na Secretaria mesmo, aqui em Palmas. Você pode ir lá conhecê-lo. Ele é maravilhoso, ele tem uma obra bem vasta. Por ser pedagogo, ele tem toda uma preocupação em produzir histórias de cordel com temáticas que auxiliam o professor na sala de aula. Então ele escreveu, por exemplo, aqui, olha, Geografia em Rima, excelente para o professor
inserir aí o tema da geografia de uma forma lúdica a partir da linguagem do cordel. Ele tem aqui evolução histórica do Tocantins. Olha que riqueza! Você falar sobre a criação do Estado, a evolução histórica do Estado, que se você não sabe, antes a gente era o norte goiano, a gente pertencia ao Goiás. E essa evolução histórica, esse movimento separatista, ele se deu foi mais de século de luta. E o Juarez Alencar conta lindamente aqui nesse cordel Evolução Histórica do Tocantins, que você pode conhecer. Aqui ele tem também África de Todos Nós. Olha que maravilha! Para você, professor de geografia, introduzir aí o assunto do continente africano na sua sala de aula. Isso aqui é excelente para didático, olha. Ele vai auxiliar bem a sua aula aí de geografia. Nós temos aqui também Tributo a Paulo Freire, que é um livro, que é um tema que a gente precisa falar mais a respeito, porque hoje em dia tem muita gente aí que não sabe quem foi Paulo Freire, fica falando mal dele, fica denegrindo a imagem desse homem maravilhoso, desse mestre, desse patrono da pedagogia, Paulo Freire. Você precisa saber mais sobre ele. Está aqui, ó, a história contada em verso pelo nosso querido Juarez Alencar. Nós temos aqui também dele Tributo a Gonzagão, né? Todo cordelista que se preza escreve sobre o Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião, um dos nossos representantes aí maior da cultura nordestina. Nós temos aqui também no Tocantins o Júnior Brasil, você já ouviu falar? Ele tem muitos cordéis, tem uma obra bem vasta. Você pode ir aí na biblioteca, que você vai encontrar. Nós temos o Jano Guimarães, ele trabalha na Universidade Federal do Tocantins, em Tocantinópolis. Ele é jovem, está nas redes sociais, você pode acompanhá-lo, ele escreve bem. Olha aqui um livro dele. Aqui um cordel, aqui um livro de cordel. Pegou a história de cordel e fez em formato de livro. Ó. No Bico do Papagaio, ó, ele conta as particularidades lá do Bico, região lá do Bico do Papagaio. Ele conta na linguagem de cordel. Tá lindo o livro. Você pode conhecer, pode adquirir. O Jano Guimarães contribui bem com a nossa literatura de cordel. E nós temos o nosso mais querido cordelista tocantinense, que é o Demar Cordel. Demar Cordel possivelmente você já conhece, ele é bem atuante aqui no Tocantins. E ele tem uma obra vasta também. Ele é pedagogo, então ele escreve como Juarez, ele escreve temas assim bem interessantes para a sala de aula. Olha aqui, ó, Cordel do Trânsito e muita coisa que ele tem. E esse livro aqui é uma compilação, é uma coletânea de várias histórias dele em cordel. Então ele fez um livro, ó, que coisa linda, coletânea de cordéis. Que aqui é bom que você já conhece vários livretos num único livro. Você pode estimular, se você for aí da comunidade, líder da comunidade, se você for professor, ou se você for pai ou avô, tio, né? Você pode formar um grupo para estudar cordel, para produzir cordel, para falar inclusive da história da comunidade quilombola do Prata. Contar essa história em linguagem de cordel, que coisa maravilhosa que vai ser, né? Esses cordéis aqui, ó, eles foram produzidos por alunos lá de Miranorte,
oficinas de literatura de cordel. Numa oficina como esta. Tá vendo? Antes da pandemia, a gente fazia essa oficina presencial. Então, aí ela era maior, né? E uma parte dela, a gente praticava, a gente produzia cordéis. E esses cordéis aqui contam a história de Miranorte. São cordéis diferentes e eles foram produzidos por alunos em oficinas de cordel. Eu falo isso para você para te estimular a produzir seu cordel também. É fácil, é possível, é interessante, é mágico, é encantador. Produza suas histórias nessa linguagem, estimule as pessoas a fazerem também. Eu fiz isso, eu escrevi a história do Tocantins em linguagem de cordel. Olha aqui esse livro, Epopeia Tocantinense. Aqui eu conto a história do Tocantins desde o iniciozinho, desde a primeira vez que o branco passou aqui e viu o rio Tocantins. Porque as comunidades tradicionais já estavam por aqui, mas o branco, o francês, viu o rio a primeira vez em 1610, século 17, bem no início. Eu conto tudo isso numa linguagem lúdica, essa linguagem maravilhosa do cordel, que você pode também produzir aí suas histórias, contar o que você quiser. Aí você fala assim, o que eu quiser, sim, o que você quiser. A linguagem de cordel é simples, ela não precisa de rebuscamento. Você vai contando e vai dando certo, porque né, emoção ali. A única coisa que você tem que prestar atenção é na rima. Porque diferente da outra poesia, que eu falo que não precisa rimar, a literatura de cordel precisa rimar. Entendeu? A rima, aquele combinamento de sons, é uma das principais coisas da literatura de cordel, um dos principais elementos. É preciso ter rima para aquilo ali ser caracterizado como literatura de cordel. Se não rimou, não é cordel. Entendeu? Então precisa rimar. Aqui no Epopeia Tocantinense eu conto a história do Tocantins rimada. Não é difícil. Eu vou dar uma dica. Você vai ver. É perfeito. Como é que eu conto essa história aqui? É igual a gente conta a história mesmo. Vou te contar a história do estado do Tocantins. Desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga. Gente grande entrou na briga para o Goiás dividir. Organizações diversas, até sangue derramado para o Estado surgir. Mas antes de tudo, o rio. O francês que descobriu no século XVII, bem no início. O que significou bom auspício? O rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Então eu conto tudo nesse livro sobre o movimento separatista, eu conto tudo sobre as riquezas culturais, sobre as riquezas naturais. Você vai ver como é bom aprender assim. Então, se você é professor, você quer levar algum assunto para a sala de aula, faça isso através do cordel, da literatura de cordel. É fácil, é possível, você pode.
O seu aluno pode, o seu filho pode, o seu neto pode, todo mundo aí da comunidade pode fazer literatura de cordel. Quer ver? Vou ensinar, presta atenção. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, que você vai aprender e vai funcionar, e você vai poder até ensinar para os outros. Ó. O cordel, ele pode ser feito, as estrofes do cordel, elas podem ter vários versos, ela pode ser do tamanho que for. Né? Porque o que é estrofe? Estrofe é reunião de versos, não é? Estrofe com 2 versos chama dístico, com 3 versos chama terceto, com 4 versos chama quarteto ou quadrinha. Antigamente, os cordéis tinham que ter 8 versos cada estrofe. Hoje não precisa mais. Hoje é do tamanho que você quiser, de acordo com a sua criatividade, a sua inspiração. A gente vai ensinar aqui, agora, vai treinar, vai aprender, fazer uma estrofe de 4 versos, uma quadrinha ou um quarteto, que é o melhor jeito de começar, entendeu? Então, para fazer essa quadrinha, a gente vai garantir a rima, a gente vai garantir ela na última palavra do segundo verso. Ó, presta atenção. Tem um exemplo bem clássico que eu costumo utilizar. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Qual foi a última palavra do segundo verso? Cordel. Então, você vai preparar aqui um banco de palavras com todas as palavras que você conhece que rimam com cordel, que termine em el, que combine, que tenha a mesma sonoridade que cordel. Então, olha, a gente vai colocar mel, céu, papel, tonel, pincel, vai lembrando aí. Qualquer coisa que você lembrar que termina em el, tá? Chapéu, vai lembrando, vai colocando. Aí vamos continuar. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel, mas vou ter que parar para achar meu chapéu. Você viu que o pel de chapéu rimou com cordel? Viu? Aí você pode falar, mas eu não gostei, eu quero usar outra palavra. Eu quero usar céu para rimar com cordel. Então vamos embora. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto muito desse tema. Parece que estou no céu. Você viu? Céu rimou com cordel. Ah, não, quero outra palavra aqui. Qual a palavra que a gente tem aqui? A gente tem papel. Vamos usar papel? Vamos. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto de escrever... Não, gosto de fazer versos com caneta e papel. Ah, não quero isso. Quero outra coisa. Vamos usar mel? Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. É uma coisa muito boa. Parece doce como mel, parece que estou no céu. O que você quiser, você vai trocando. Igual a gente troca de roupa. A gente abre um guarda-roupa na hora de sair, escolhe a roupa que quer, essa não ficou boa, vai tirando, não, essa não ficou boa, até achar uma boa. A mesma coisa, você vai trocando as palavras até achar uma que fale bem o seu assunto, que dê bem o recado ali que você quer dar. Você entendeu? Não é difícil. É simples. Todo mundo consegue fazer. Todo mundo que você conhece tem condição de produzir versos de cordel. Aí você vai fazendo, faz a primeira estrofe, faz a segunda estrofe, e vai criando a história.
Porque uma história de cordel, um livreto de cordel, um livro de cordel, ele é composto de estrofes. Então, vai lá e faz a primeira quadrinha, é uma estrofe. Continua, vai fazendo, vai inventando aqui, vai fazendo. Quando você vê, você contou a história todinha da comunidade quilombola do Povoado do Prata. Quando você vê, você contou a história todinha do Tocantins. Ah, tanta coisa boa para contar, né? Ó, aqui nesse livro, eu conto a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Você conhece a história da comunidade da Barra? Todas as comunidades daqui, elas são remanescentes de quilombo. A Barra não é. A Barra surgiu, sabe de quê? De soldo de guerra, não foi de quilombo. E aí tem uma história bem interessante lá, ó, porque foi ainda no tempo que o Brasil ainda era império, ainda pertencia a Portugal, no tempo que ainda tinha rei aqui. Aconteceu a Guerra do Paraguai. E aí o Brasil mandou gente brasileira ir lá lutar, não sei pra quê, mandou. E eles chegavam nesses brasileiros e recrutavam. Só que naquele tempo, o dinheiro ainda mandava, não manda muito hoje, mas ainda mandava mais. Então quem tinha dinheiro não ia mandar o filho para a guerra. Ele pagava para alguém ir no lugar, ele mandava alguém ir no lugar. E aí, desse jeito, quem também não queria que o filho fosse, ia no lugar do filho, mesmo sendo pobre, não tendo dinheiro para pagar outra pessoa, ia no lugar. Foi o que aconteceu com Félix José, lá no Rio de Janeiro. O filho dele, o Simão, foi convocado para ir para a Guerra do Paraguai. O filho dele era jovem, não tinha experiência nenhuma, não entendia nada de guerra. Ele falou, não tem jeito, se meu filho for, ele vai morrer. Eu não vou deixar meu filho ir, eu vou no lugar dele. Aí ele se alistou e lutou, foi para a Guerra do Paraguai, no lugar do filho. E depois ele conseguiu voltar com vida. E quando voltava com vida, ganhava um presente do rei, uma recompensa, um prêmio, tal de soldo de guerra. Félix José ganhou o soldo de guerra, que era um pedaço de terra, lá no norte goiano, muito longe do Rio de Janeiro. E ele, pobre, coitado, não tinha outra perspectiva, ele veio atrás da terra dele, que era o que era dele, era o que ele tinha. E sabe onde era a terra dele? Aqui no Tocantins, naquele tempo ainda era Goiás. Essas terras eram lá no município de Santa Teresa, nas terras de São Domingos. Então Félix José foi para lá. Lá ele constituiu família, lá ele teve os filhos, aí ele morreu, os filhos tiveram outros filhos, tiveram outros filhos, tiveram outros filhos. E hoje a comunidade quilombola da Barra da Aroeira é formada pelos descendentes de Félix José. Sabe como é que eu conto essa história aqui? Eu falo assim. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a sangrenta Guerra do Paraguai, substituindo seu filho que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Então, eu conto numa linguagem econômica, porque a linguagem poética é econômica. Você não pode colocar tudo que você está escrevendo em verso, não é em prosa. Então, você usa a economia de palavras, você conta a história ali de uma forma, né, resumida, porque é em verso, é poesia. Poesia é assim. A gente não vai falando tudo, senão vira prosa, isso é verso. Então, leia a Epopeia Tocantinense, você vai aprender muito do nosso estado, que aqui fala tudo. Por exemplo, você sabe qual que é onde está um dos menores rios do mundo? Você sabe? Ó, o Epopeia te conta. Temos o Rio Azuis, no município de Aurora,
que é um dos menores do mundo onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós. Menos de 300 metros da nascente até a foz. Então, em uma estrofe você vai aprender que um dos menores rios do mundo está aqui no Tocantins, no município de Aurora, se chama Rio Azuis e tem menos de 300 metros do início até o fim. Olha, que coisa fácil para aprender, né, a linguagem do cordel, não é? Você aprende, você não esquece, porque é uma linguagem lúdica. E os cientistas já comprovaram, os estudiosos já comprovaram, que tudo aquilo que a gente aprende através da ludicidade, através da brincadeira, através da alegria, a gente não esquece. Não esquece, sabe por quê? Porque o cérebro é muito inteligente. A gente, todos os dias, absorve tanta informação, tanta informação. Se a gente fosse guardar tudo, enlouqueceria, que é muita coisa, não é? Então, o cérebro, inteligentemente, ele deleta, ele apaga muita coisa que ele vê que não é importante, ou então que faz mal para aquela pessoa. Mas, se você aprendeu alguma coisa, se você conheceu alguma coisa, se alguma coisa lhe foi apresentado através da ludicidade, da brincadeira, do encantamento, da alegria, o seu cérebro entende que aquilo é bom, porque na hora que você viu aquilo, que você está ali aprendendo aquilo daquele jeito, o seu organismo libera a tal da endorfina, libera os hormônios bons da felicidade, da alegria, do prazer, sabe? E aí, o seu cérebro entende que aquela informação faz muito bem para você, então ele tira da memória flutuante e joga na memória permanente, porque a nossa memória é dividida em duas. Tem a memória flutuante, que é onde as informações passam ali e vão embora, porque não são importantes. E tem a memória permanente, que é onde ficam as coisas que a gente não esquece nunca mais. Então, se você aprendeu de uma forma lúdica, por exemplo, através da linguagem de cordel, da literatura de cordel, seu cérebro vai entender, você vai emitir hormônios da felicidade. Dopamina, endorfina, esses hormônios tudo aí. E aí, o seu cérebro vai entender que aquilo ali fez muito bem para você. Olha como você ficou feliz. Olha quanto hormônio bom você emitiu, você produziu. Então, o cérebro vai tirar aquilo da memória flutuante, vai jogar na memória permanente para você continuar lembrando daquilo e continuar produzindo bons hormônios. Continuar sendo feliz. Entendeu? Então, se você é professor, ou se você é avô, ou mãe, ou pai, quer que essa criança que está aí próxima a você aprenda alguma coisa, conte em linguagem de cordel, que ela vai lembrar para sempre. Verdade. Então, nós podemos contar qualquer assunto, já expliquei como, não é? Se você usar aquela dinâmica, com certeza você vai conseguir introduzir qualquer assunto com a literatura de cordel, contar qualquer história, não é difícil de jeito nenhum. Desculpa. Tanto é que eu provei aqui no Epopeia Tocantinense. Tem um cordel aqui, desculpa gente, tem um cordel aqui que eu fiz quando eu comecei há muitos anos. Eu fui convidada para fazer uma palestra lá na Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa. Na época, eu não tinha, assim, tanta experiência em palestra, em falar em público. Então, eu ficava tensa, sabe? Ficava, assim, preocupada, com medo de não agradar as pessoas, com medo de não escolher as palavras certas para falar. E
esse convite aí foi na Universidade Federal, eu ia falar para reitor, para gente muito importante, falar sobre intercâmbio cultural. E eu estava insegura, estava começando, né? Aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer um cordel apresentando a minha palestra, cumprimentando as pessoas da mesa, parabenizando a coordenadora do projeto, falando o que eu estava indo fazer lá. A gente ia ter também o lançamento de uma antologia que se chamava Nós Somos Brasileiros. Eu falo dessa antologia, falo da minha participação na antologia, tudo isso em versos de cordel. Isso foi muito bom, porque eu cheguei, fiz assim, ó, imprimi e fiz aquele monte, que não é difícil você fazer, você também pode fazer. E aí eu distribuí, na hora que me chamaram para apresentar, eu saí distribuindo para os presentes, todo mundo que estava lá. E aí eu comecei, ao invés de eu começar em prosa a minha palestra, a minha apresentação, ao invés de falar, boa noite, eu sou Irma Galhardo, e estou aqui para falar sobre intercâmbio cultural. Sabe como é que eu falei? Eu falei, ó, estou aqui para falar de intercâmbio cultural, da Semana de Cultura que acontece em João Pessoa, na Universidade Federal. Um projeto relevante que muita coisa incorpora e mostra ao jovem estudante cultura daqui e de fora. Para sua coordenadora, Jo Mendonça Alcoforado, deixo aqui o meu abraço. É brilhante, assertiva, a bela iniciativa. Temos também o prazer de poder participar de mais uma antologia que o projeto vem lançar. Sim, nós somos brasileiros e com imensa alegria levaremos ao mundo inteiro essa nova antologia. Nela, minha participação é uma crônica interessante. Tem histórias e vivências daqui e de terras distantes. Relato de experiência com título de samba-canção, Eu Comi Mangostão e a Rainha Vitória não. Eu venho do Tocantins, terra de amor e magia, e carrego outros valores, pois sou tocantinense, que nasceu lá na Bahia. Escrevo livros de lendas com história e alegoria, faço versos com riqueza da cultura brasileira, utilizo pesquisa e poesia. Vou falar de experiência com meus livros por aí, como expus no Salão de Genebra, com participação oficial, tudo com muito louvor, presença até de embaixador e de gente lá do Nepal, de como encantei crianças que nem meu idioma sabia, provando mais uma vez que não existe barreiras onde reina a poesia. Estive também em Berlim, capital da Alemanha, terra dos irmãos Grimms, de histórias e façanhas. Lá, ao som do clarim, lancei meu hit Chocô, e o povo aprovou. Até o Conselho de Cidadãos estendeu as suas mãos. Por fim, segui para a Inglaterra, para Londres, onde já morei. Aí também a embaixada foi lugar que procurei. Efetuei doações, estabeleci conexões, semeando muitos livros por onde passei e gostei. Vocês entenderam? Eu fui contando toda a minha história aqui, em verso, numa linguagem de cordel. Eu não precisei suar, eu não precisei ficar nervosa, eu não precisei ficar lá escolhendo palavras, porque eu tinha feito isso antes. Quando eles me mandaram o convite, eles mandaram dizer o nome das pessoas que iam estar presentes. Eu faço verso com o nome da reitora, da vice-reitora,
dos presentes da mesa, você quer ver? Olha, como eu fiquei sabendo antes, né? Então foi bem fácil, ó. A senhora reitora presente, Margarete Formiga Diniz, e toda essa bonita gente que engrandece o meu país, os pró-reitores Orlando Vilar e o senhor Thompson de Oliveira, todos erguendo a bandeira, elevando a cultura brasileira. Coap e seus coordenadores, Arnaldo Medeiros e Bernardina Carvalho, parabéns pelo sério trabalho. E para rimar vai cores, as cores e vozes do Brasil. Exposições de artes plásticas. Vale ver quem já não viu. Era uma exposição de artes plásticas que tinha lá, que se chamava As Cores e Vozes do Brasil. Senhor Domingos Pascoal é o bardo oficial. Vai falar com maestria. É membro de academia. Querem saber o que vai ser? A mudança começa em você. Esse aqui era o tema, o título da palestra do senhor Domingo Pascoal. Ele ia fazer uma palestra que se chamava A Mudança Começa em Você. Aí, você entendeu? Eu fui contando tudo, e no final eu me despeço assim, ó. Então finalizo o cordel desejando a todos aqui muita luz, amor e harmonia. Que seja tudo como você queria. Que haja um melhor amanhã e que a vida não seja vã. Né? Então, você pode sim fazer suas apresentações, se você estiver tímido aí. Você pode usar o cordel. Você pode usar a literatura de cordel para fazer o que você quiser, contar a história que você quiser. Aí você fala para mim, não tem jeito, qualquer história não tem jeito, tem. Qualquer história tem jeito. Você viu aqui que eu contei a história do Tocantins, não foi? Contei uns trechos para você, não foi? Depois você viu aqui que eu fiz a minha apresentação numa palestra, não foi? Agora eu vou contar para você um conto de fadas milenar que eu transformei para a linguagem de cordel. Eu fiz a minha releitura em cordel. Você vai ver, é um conto de fadas, é uma história imensa. Eu conto na linguagem de cordel e eu encanto, e todo mundo entende. É uma história linda que eu faço essa minha releitura. O nome da minha história é Flor Bela, tá? Foi assim que me contaram, que eu vou contar aqui. A história de um bruxo que vivia por ali. E de sua filha Flor Bela, que morava em uma cela trancada para não florescer. E que tinha a vida bem triste, das piores que existe, até João aparecer. João, guiado pelo amor, não teve medo da dor e enfrentou o bruxo temido. 3 eram os desafios para quem ousava querer de Flor Bela ser marido. O primeiro era assim, com um copo cheio d'água, subiu uma longa escada sem pingar nem um tantinho, para não ter a cabeça cortada nem a vida ceifada, como a de um passarinho. Ainda bem que Flor Bela havia herdado do pai poderes e muita magia, que com singeleza e graça viraram bondade nata, astúcia, força, alegria. Flor Bela, semeando sal nas gotas que no chão caíam, disse ao pai que era saliva e livrou João de todo o mal. A prova seguinte era a mais difícil de se ver. Plantar o trigo e um dia ver crescer, florescer e colher. E depois preparar o melhor pão para o bruxo poder comer. Mais uma vez a Flor Bela cuidou de João e usou seus poderes de magia que salvaram seu amor. E vendo então que a cada dia ficava difícil enganar,
o bruxo mais poderoso que alguém já ouviu falar, resolveram logo fugir. Antes do bruxo surgir com o terceiro desafio, pois Flobela bem sabia que o seu pai era incansável, louco em seu desvario. A saliva que Flobela deixou empoçada no chão tinha os seus poderes mágicos e foi a melhor solução, pois o bruxo era dono de um cavalo que voava e que dava a volta ao mundo só enquanto alguém cantava uma canção bem curtinha, do tamanho de um botão. Sabendo Flobela disso, deixou a saliva no chão para enganar seu pai enquanto fugia com João até o reino da bondade, onde o bruxo não entrava nem ninguém sem coração. E a saliva de Flobela era quem respondia pergunta e mais pergunta que o bruxo fazia, enquanto a bela Flobela para bem longe fugia. Flobela que não espanca, não me venha botar banca, me apareça bem aqui antes do sol surgir. Sim, senhora, papaizinho, irei logo, rapidinho, mas antes preciso me vestir, o sol ainda tarda a surgir. E o bruxo repetia sempre a mesma ladainha, que Flobela deveria vir antes do sol surgir. E a saliva respondia que já ia, que penteava os cabelos no seu longo emaranhado, enquanto a voz se desfazia do tempo daquele traçado. Até que a saliva secou e o bruxo descobriu que sua filha enganou. Montou no cavalo e partiu. Num segundo, deu a volta no mundo e não encontrou nem João, nem a bela Flobela, que em lago se transformou. E o bruxo, para descansar, brincou com João Pato a nadar e de nada desconfiou. Mas teve enfim que voltar para sua bola de cristal para tentar ver de uma vez onde estava o casal. O tempo foi companheiro e ajudou o amor. João e Flobela chegaram onde sempre sonharam. A bondade triunfou. Ali, o bruxo não podia entrar, atacar, perseguir. Era o reino da bondade e da beleza do porvir. Depois, João viajou para sua terra natal. E sua face direita seria seu grande mal. Ninguém poderia beijá-la. E João prestou atenção, se protegendo de todos, menos do pequeno cão. Foi rolando de alegria que seu cãozinho querido lambeu-lhe a face direita e o passado foi esquecido. Enquanto a bela Flobela via a vida passar, esperando pelo João que se esqueceu de voltar, cantava como Cecília, porém sem motivo para existir em sua vida incompleta, que precisava de encanto, de ser alegre e não triste, do amor de João Poeta. Flobela sai pelo mundo com um circo a apresentar um espetáculo de animais que a magia fazia falar. E que um belo dia chegou onde morava João Amor. João viu o número de Flobela, até conversou com ela, mas de nada se lembrou. Só com amor, com amor. O amor bem de mansinho renasceu em sua memória e mostrou toda a história ao longo daquele caminho. Pangalinha, que pergunta a um esquecido galo João sobre os desafios do bruxo e a longa perseguição. João de nada se lembra. Até se põe a sorrir, nem supõe ser tão feliz antes do sol surgir. Então a galinha pergunta pelo lindo amor dos dois. O galo lembra e responde. E João lembra logo depois. E aos poucos tudo revive para um João apaixonado. Ele e a bela Flobela dão um abraço apertado e começa uma linda festa, daquelas que ainda resta
naquele reino encantado. Então você viu aí, contei uma história, um conto de fadas em verso. Você viu? História grande, ó, chega suei, ó. Tá pensando que ser cordelista é fácil? Aqui, ó. Só chega, desceu. Mas existe um tipo de cordelista que é mais invocado, que é mais surpreendente, mais maravilhoso do que nós cordelistas normais. Sabe qual é? O repentista. Já viu falar? Repentista é aquele que não precisa de papel e nem de caneta. Ele faz, ó, na cabeça, no repente. Repentista é retado. Ah, escreve não. Conta tanta história boa e conta ali no entusiasmo ali, sabe? Vai fazendo e já vai jogando pro povo aqui, nem... Menina, sai tanta coisa boa, aquela coisa de energia ali, que pulsa mesmo, sabe? Pesquisa aí, tem muito cordelista bom, tem muito repentista bom. Veja, o nosso Demar Cordel que eu falei pra vocês, Demar Cordel é repentista também. Eu só sou cordelista, eu preciso de papel e de caneta, pra burilar meus versos, pra arrumar, pra ver direitinho, pra ficar bem redondinho, pra rimar. O Demar Cordel, ele nem precisa disso não, ele é repentista. Faz no repente, depois que ele põe no papel, mas ele vai vendo aqui, vai fazendo, vai, entendeu? Muita gente é assim. Esses são os bons, né? Repentista. Pois é, a gente vai ter que ficar por aqui, porque a oficina, a proposta é de 1 hora, senão ela fica muito grande e fica chato, você não vai querer ver nem rever. Então, a gente já completou 1 hora e vai parar. Você vai poder ver essa oficina a qualquer tempo, como eu disse, ela vai ficar guardada aqui no canal da Ecoterra ou no blog do projeto, você vai poder ver a qualquer tempo, você vai poder compartilhar, você vai poder rever, não só esta, com todas as outras oficinas que nós colocamos aí no nosso canal, né, no canal da Ecoterra. Então é isso, fique bem, um grande beijo. Tchau!